Olá, família Life Church, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu espero que você esteja desfrutando desses estudos que nós temos compartilhado com você. O nosso desejo é que você seja ainda mais abençoado e que você dê frutos aí aonde você está plantado. E se você ainda não compartilhou os nossos vídeos, por favor, corre lá no grupo da família e manda o link para todo mundo estudar junto com você. Aproveita e faz dos nossos temas para suas reuniões familiares. E assim, juntos, nós vamos crescer em graça e conhecimento. Eu espero você nesse próximo episódio. No episódio de hoje, nós vamos falar dentro daquilo que nós estamos já trabalhando, que é a análise do nosso coração. Nos episódios anteriores, nós já iniciamos uma análise do nosso coração, falamos sobre o nosso coração sendo uma terra fértil, e hoje nós vamos continuar e aprender como devemos proteger o nosso coração. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, para um pouquinho esse vídeo e vai lá ver. Depois você volta aqui para estudar junto comigo. Vamos juntos? Filipenses, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É importante ressaltar que é através de Jesus Cristo que nós temos a nossa plenitude de vida. E todos os dias a nossa oração deve ser: Senhor, perdoa os meus pecados. E se porventura eu guardei no meu coração algum sentimento que não provém de ti ou que não é teu para minha vida, por favor, me ajude a liberar ele. O texto que nós lemos agora diz que a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração. Por isso, eu te convido a, junto com a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta aí, para nós mergulharmos nesse tema no dia de hoje. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, nos fala quando nós fomos feridos lá no Jardim do Éden, ou seja, todos nós nascemos feridos. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar e muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto e comeu-o, e o deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente o comeu. Aqui nós observamos que ali no início de tudo, no pecado, no Jardim do Éden, nós já nascemos então com esse pecado original que nós chamamos. Por isso é importante nós entendermos que, através de Jesus Cristo, ele foi maltratado, humilhado por nós, ele sofreu as nossas dores, como está escrito em Isaías 53, versículo 7. N fatores, N sentimentos, aquilo que você lembrar aí, qual seja o sentimento. Talvez eu não estou lembrando aqui agora, mas você já lembrou aí. Então, todo sentimento que ele persiste e ele retorna, consequentemente, à sua vida, você precisa parar e acender uma luz de alerta. Então, eu preciso perguntar a Jesus e falar sobre esse sentimento. Ponto 2 a ser observado. Será que eu perco o equilíbrio? Será que eu perco o autocontrole? Muitas pessoas se acostumaram a perder o seu equilíbrio. A Bíblia fala sobre o domínio próprio. E todos nós precisamos de domínio próprio. Precisamos ter esse fruto, né, do domínio próprio. E você, como está o seu domínio próprio? É natural que, como seres humanos, nós nos sentimos nervosos, irritados, às vezes as coisas saem do nosso controle, porém, eu preciso ter o controle das minhas reações. E se eu não estou tendo, também é um sinal de alerta. E o terceiro ponto é um desânimo constante. Tem muitas pessoas que sofrem de desânimo, elas nunca estão bem. Ora estão cansadas, ora estão irritadas, ora elas não querem saber de nada, não querem falar com ninguém. Isso passa semanas, meses e isso vai persistindo. Isso também é um sintoma que precisa ser olhado com atenção. Então, todo sintoma, todo sentimento que nós estamos tendo, é importante nós pararmos e olhar para nós, olhar para as Escrituras e apresentar Jesus. Como que eu posso fazer isso?
É chegar diante de Deus, primeiramente, e dizer: Senhor, eu não estou bem. Eu estou me sentindo triste, atarefada, estou me sentindo sobrecarregada, estou me sentindo eh, cobrada demais. Você pode falar tudo o que você sente na sua oração. Um grande erro para muitos cristãos é pensar que a oração eu não posso de fato falar quem eu sou para Deus. E Deus, ele conhece quem nós somos. Ele conhece a intenção do nosso coração, mas ele quer ouvir de nós aquilo que nós estamos sentindo. Então, quando eu olho para mim e parece que está tudo tão complicado, a minha esperança é quando eu volto o meu olhar para a cruz e entendo que em Jesus, através da sua dor, do seu sofrimento, eu obtenho a vida eterna e, como está escrito em João 10,10, uma vida abundante que ele deixou para nós. Quando nós falamos sobre diagnóstico do nosso coração, parece ser algo tão simples, mas na verdade, eu entendi que é algo tão difícil e tão complexo. E por que isso? Simplesmente porque nós aprendemos a ser fortes e nós entendemos que não podemos demonstrar o que sentimos, mas nós precisamos muitas vezes guardar sentimentos, pensamentos e enterrá-los dentro de nós e que está tudo bem assim. Mas na verdade não está tudo bem. Porque quando esse sentimento volta à tona e ele não foi resolvido, ele volta como um vulcão ou como um tsunami, como você quiser definir aí. E ele ocasiona grandes estragos. Então, como que eu vou identificar se o meu coração precisa de ajuda? Quando eu me sinto travado em alguma área da minha vida, ou se eu me sinto presa em algum sentimento. Como assim? Tristeza, se eu sou uma pessoa que eu sinto uma tristeza constante, um desânimo constante, uma raiva constante, se eu sou uma pessoa que sofro de inveja, se sofro de. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, está escrito: Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha que texto maravilhoso. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração e ele é enganoso. Por isso, é muito perigoso quando nós deixamos ser guiados na nossa vida pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Por conta do dia a dia, as nossas emoções elas oscilam. Estamos bem, estamos mal, estamos super animados, estamos desanimados. As nossas emoções elas oscilam conforme a situação que nós estamos vivendo. E por isso não podemos deixar que a emoção nos guie, mas nós precisamos nos render a Deus e pedir que o Espírito de Deus conduza a nossa vida acima das nossas próprias emoções. E uma coisa bem interessante que eu amo dentro das Escrituras é que lá está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que existe uma coisa que pode nos privar da graça de Deus. Quantas vezes nós dizemos: o que pode me separar do amor de Deus? Nada, nós respondemos, não é mesmo? Nós temos a resposta pronta na nossa ponta da língua. Realmente, do amor de Deus, a Bíblia diz que nada pode nos separar. Mas você sabia que da graça de Deus tem uma coisa que pode nos privar da graça dele? E está lá, Hebreus, capítulo 12, versículo de número 15. Atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Uau, isso é muito forte. A amargura, então, me priva da graça de Deus. E quando eu estou sendo privada da graça de Deus, eu não consigo contemplar bondade, misericórdia que Deus exerce sobre a minha vida. Eu não consigo ter a chama, aquele desejo para exercitar o exercício das virtudes cristãs.
Nossa, o que que é isso? Você pode pensar. O que que é exercitar as virtudes cristãs? Lembra que eu já falei para você? Nós temos uma série lá, Disciplinas Espirituais. E disciplinas espirituais é sobre isso, é o exercício da nossa vida cristã. E nós resumimos muitas vezes em orar e jejuar, mas as disciplinas espirituais são muitas. Por isso, eu te convido a fazer a maratona de vídeos lá no YouTube, no nosso canal, e aprender sobre isso. E quando você entender a beleza das disciplinas espirituais, você também vai desfrutar da graça de Deus de uma maneira diferente. Graça é aquilo que dá prazer, que dá deleite, que dá alegria em estar na presença de Deus. É a condição espiritual de alguém que está sendo governado pela graça divina. A graça é um favor que não merecíamos, mas recebemos do nosso Pai e temos a possibilidade de desfrutar. Então, quando eu abro a minha vida a Jesus, quando eu abro o meu coração para Jesus, de verdade, num relacionamento com Ele, a minha vida ela é transformada. Mas eu não estou aqui falando de religião para você. Eu não estou te dizendo que eu preciso buscar Jesus com uma postura religiosa. Não, mas eu quero te convidar a ter um relacionamento de pai e filho com Ele. E você vai descobrir algo que você nunca viveu na sua vida. Pense nisso. Vamos falar sobre fortalezas que nós temos e carregamos na nossa vida. Você sabe o que são fortalezas? 2 Coríntios 10, versículo 3 ao verso 6. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo, e estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde assim que alcançardes a perfeita obediência. Então, o que são fortalezas? Fortalezas são pensamentos que foram construídos ao longo da nossa vida. São formas de pensar que nós desenvolvemos e elas são reais dentro de nós. As fortalezas costumam ter como uma das bases a nossa dor. E a nossa dor sempre nos levará a um ciclo de impotência. Privados da graça de Deus, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus quer que realmente nós vivamos. É muito comum a gente encontrar pessoas, ou até mesmo você que está me ouvindo, achar que você nasceu para sofrer, ou que você nasceu para ter uma vida triste, porque Deus quis assim. E na verdade, isso é uma mentira, porque Deus criou você para você ser feliz e ter uma vida abundante. O segredo é caminhar com Cristo de verdade e não ter uma vida religiosa. Muitas pessoas estão aprendendo sobre religiosidade. Elas descobriram que se elas fazerem as coisas das formas que lhes são ensinadas dentro dos padrões estabelecidos, tudo vai bem. Mas lá no oculto, no seu interior, as coisas não estão bem. Quando, na verdade, a Bíblia diz que o nosso relacionamento com Deus nos dá nas nossas mãos a capacidade de escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Eu posso fazer o bem ou posso fazer o mal. E por que eu não escolho praticar o que é mal? Por amor a Jesus, eu renuncio o que é mal e eu escolho fazer o bem. Então é uma consciência de livre-arbítrio, e não por medo, e não por regra, e não por imposição. Eu quero falar com você sobre fazer a parceria com o medo. Muitas pessoas que carregam as suas fortalezas, elas desenvolvem o medo e a mentira. E isso acontece que nós acabamos substituindo sentimentos, escolhemos outros sentimentos substitutos para governar a nossa vida. Vamos lembrar de Provérbios 4:23, que nós falamos no início do nosso estudo? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Haverá momentos que você será tentado a voltar na voz de medo,
na voz de que ele te guie novamente da mentira que você acredita. Por isso é importante orar e perguntar a Jesus: Senhor Jesus, tem alguma mentira que eu estou acreditando? E aprenda a ouvir. Ele vai te responder. E não se assuste, porque muitas vezes, quando a resposta vem, as mentiras que são reveladas, às vezes nós já pedimos perdão, às vezes nós já falamos sobre isso, mas o Espírito Santo pode nos trazer novamente. E por que não orar mais uma vez? E dizer: Senhor Jesus, eu te peço perdão pela mentira e eu renuncio a essa mentira na minha vida. Você sabia que quando o medo entra na nossa vida, ele tem algumas parcerias? Pois é isso mesmo. Vamos falar sobre as parcerias do medo? Número um, vozes de incapacidade. Número 2, vozes de impotência. Como assim, vozes de incapacidade e impotência? Eu encontro muitas pessoas adultas que elas, sem perceberem, vivem e no meio do seu dia, ao longo do seu discurso, do seu diálogo, elas soltam frases assim: "Ah, isso não é para mim. Não, não, isso não serve. Não, eu não consigo. Não, eu não posso", né. E se aquilo é algo bom, por que não consigo? Por que eu não posso? Nós vamos falar mais adiante com um pouco mais de detalhe. O medo, ele faz com que sentimentos substitutos comecem a governar a nossa vida. E com isso, nós temos a falsa ideia de que nós estamos no poder. E quais são esses sentimentos? A raiva, o controle, a manipulação, fantasia, luxúria e também o tratamento do silêncio. Nossa, você sabia disso? Talvez você até vive isso, mas nunca percebeu que você, na verdade, está buscando controle por causa do medo que você carrega. Eles dão uma falsa saciedade e, como eles não são de Deus, eles nos desequilibram para nós enfrentarmos o medo. Normalmente, essas pessoas que são movidas por medo, seja ele qual for a sua raiz, e até a gente vai poder descobrir isso mais para frente, como identificar o medo que nós carregamos, essas pessoas têm a tendência a ser controladoras. O que é ter controle? É querer que as coisas aconteçam no seu tempo, do seu jeito, da forma que querem, do jeito que pedem, e que seja executada também à sua maneira. Essa forma de controle afeta não somente o indivíduo em si, mas toda a sua família, aos amigos, o ambiente de trabalho. Isso vai muito próximo à manipulação. Então nós precisamos ter cuidado. É muito natural, por exemplo, uma pessoa que ela teve, quando criança, falta de alimento, teve uma escassez financeira na casa em que ela foi criada. Hoje esse adulto, é muito normal, é muito comum nós encontrarmos adultos que tendem à acumulação. Eles são acumuladores de objetos. Então, compra e quando compra, compra muito, comida sempre tem muito, gosta de fazer muito, né? É uma forma de controle, porque no inconsciente, eu ter tudo isso me está me dizendo que eu não vou ter mais falta de nada. E na verdade, a raiz dessa postura é medo de faltar, medo de não ter as coisas quando precisar. Entende que o medo ele ficou implantado lá porque em algum momento não teve quando era criança? Eu gosto muito de dar o exemplo de que quando somos criança, nós ouvimos muito, é muito comum ouvirmos dos nossos pais assim: "Não, menina, eu não tenho dinheiro para isso", né? Quando a mãe, as crianças querem comprar alguma coisa, os pais viram e dizem assim: "Não, eu não tenho dinheiro, não vou comprar hoje". Mas aí a mãe e o pai dá 10, 20 passos, chega no caixa do supermercado, tira dinheiro da carteira e paga a compra na frente do filho. Mas ali atrás, agora mesmo, esse mesmo pai, essa mesma mãe acabou de dizer: "Não, nós não temos dinheiro". A cabeça da criança, como ele entende isso? Ué,
Meu pai não falou que eu não tinha dinheiro? A minha mãe disse que não tinha dinheiro, mas como agora ela tem dinheiro para pagar a compra? A minha mãe mentiu. Ou essa criança vai desenvolver uma cadeia de pensamentos assim: isso não é para mim. Todo mundo pode ter, mas eu não posso ter porque a minha mãe não tem dinheiro. E inconsciente nós crescemos e levamos isso para a vida. Então, tem adultos que são extremamente inteligentes, extremamente capazes, que podem fazer muito mais do que fazem, mas eles olham na situação em que eles vivem hoje, né, em 2024, e eles falam: isso não é para mim, eu não tenho condição para isso, eu não posso. Porque aquele pensamento errado, aquele medo lá do passado, ele ficou preso na sua vida. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo. Então, você pode estar me ouvindo aí e pensar: ah, mas eu não sou assim. Que bom, glória a Deus que você não é assim. Mas com certeza você tem pessoas à sua volta que sofrem com isso, e você, como um filho ou filha de Deus, você pode ajudar essas pessoas ao invés de julgá-la, ao invés de criticá-la. Porque o que é muito comum é quando as pessoas não correspondem àquilo que nós somos, a nossa primeira postura é criticar, não é mesmo? Vamos falar sobre sentimentos que abrem portas para o maligno entrar na nossa vida e criar fortalezas. Nós já falamos sobre a impotência, né? É muito comum: você não consegue, você não pode, você é burro, você faz tudo errado, você é desastrada. Quantos de nós ouvimos esse tipo de comentário ao longo da nossa infância, não é mesmo? E normalmente esses comentários vêm de pessoas que exercem autoridade sobre nós, ou seja, os nossos pais, professores, líderes espirituais, e até mesmo familiares que amamos, avós, tios, irmãos mais velhos. E isso faz com que as crianças acreditem de fato que são impotentes e que não conseguem. Já encontrei adultos, por exemplo, que eles falam: eu não consigo aprender, eu leio e não consigo desenvolver. E quando eu paro para conversar com essas pessoas, a maioria delas foram criadas em um ambiente em que cresceram sendo chamados de burro, só porque não, de repente, não tiraram a nota que os pais queriam na prova, ou porque fizeram alguma atividade errada, ou quebraram uma louça, um copo, e aí qual foi o registro emocional que ficou? Eu sou burra mesmo e eu não consigo. Número 2, a mentalidade de pobreza. Nós falamos sobre isso agora, que eu dei o exemplo do mercado para vocês, né? Do dinheiro, mas a mentalidade de pobreza são pessoas que vieram de uma vida com escassez e, mesmo na fase adulta, já são pais, adultos, maduros, trabalham e não têm falta de nada. É muito comum nós percebemos que essa pessoa tem um comportamento de escassez, como, por exemplo, comer até passar mal. Né? A pessoa vê um banquete, come, 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 come até passar mal. Isso é ali, se você parar para procurar a raiz, o que essa pessoa está dizendo? Eu vou comer enquanto tem, né? Porque amanhã eu não sei se eu vou ter, então eu vou comer e vou me esbaldar agora. Ou de repente, comprar coisas que eu não posso, que não está no meu alcance, mas eu preciso ter esse objeto porque serei aceita pela sociedade. Porque a pessoa quer, ela acha que ela é aceita pelo que ela possui. E não é isso. Essa é uma mentalidade de que a escassez vai me colocar em outros lugares na sociedade. E isso não tem nada a ver. Então, são coisas sutis que nós podemos tratar. E quando nós identificamos, nós precisamos levar a Jesus e pedir a Ele: Senhor, quebra essa mentira dentro de mim, quebra essa fortaleza na minha vida. Espírito de orfandade, né? São pessoas que não tiveram pais, por algum motivo não foram criados com os pais, e sabemos que a orfandade, ela gera muitas consequências na vida adulta. Não vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas é interessante, se você é uma dessas pessoas que não teve o pai ou a mãe presente, ou mesmo que você teve pai e mãe, mas foram pais extremamente agressivos, pais que não conversavam,
pais que você não tinha um relacionamento, é muito provável que você se sinta um filho, nós chamamos órfãos de pais vivos. Então, também há necessidades no seu coração que você precisa abrir para Jesus, para que ele entre e trate do seu coração. E linkado a isso é o desamparo, né? É um sentimento de pessoas que se sentem desamparadas por alguma situação que viveu na sua vida e ela sofre até hoje com as consequências disso. É muito importante, isso aqui que eu estou dando exemplo para vocês, são fortalezas que nós vivemos, estando já numa outra fase, uma outra estação, outra idade da nossa vida, porém essas fortalezas são reais e muitos adultos sofrem com isso, né? Então a gente precisa identificar e orar para perguntar a Jesus: Senhor Jesus, tem alguma mentira que eu estou acreditando? Que mentira, por exemplo, que você é incapaz, que você é burro, que você não vai dar conta, que você não presta para nada, que você é uma pessoa que não é infiel, que não tem, não posso ter confiança em você. Então, pode ser o que, seja lá qual for a palavra que vier na sua cabeça. Quando vier uma palavra, quando você orar, Senhor Jesus, tem alguma mentira que eu acredito, tem algum sofisma que eu acredito, ele vai falar com você. E sobre essa palavra que você lembrar, você deve orar, então. E existem 2 caminhos para orar. E eu quero convidar você a assistir o próximo episódio, porque lá nós vamos falar sobre isso. Eu espero que até aqui você tenha sido abençoado. E aproveita aí, enquanto o novo episódio não chegou ainda no canal, você pode orar e perguntar a Jesus e vai anotando aí tudo que você identificar na sua vida. Mas lembre-se, aquilo que você sente e aquilo que você faz demonstra quem você é. Porque a Bíblia nos disse que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, cuide bem do seu coração e nos vemos no próximo episódio.